Depois de contratar João Santana, Ciro Gomes formalmente entra de vez na campanha para a presidência em 2022. Meus caros, a internet foi a loucura neste dia 21 de junho, depois que Ciro Gomes lançou um vídeo no seu Twitter, nas suas redes sociais de forma geral, dando a sua opinião a respeito, por exemplo, de religião e política. Estariam unidas, estariam no mesmo barco. E dizendo, por exemplo, que a Constituição e a Sagrada Escritura não são conflitantes, mas antes são complementares, numa tentativa clara de mostrar para a sociedade brasileira que ele não é, digamos assim, exagerado, que ele não é radical, que ele sabe conciliar as duas coisas, que ele sabe conciliar coisas conflitantes ou os antagonistas, mostrando que ele pode unir o Brasil para fazê-lo crescer. Bem, não é que eu acredite nisso, mas essa nitidamente está sendo o objetivo da campanha do João Santana, aliás, o objetivo do serviço que o João Santana está prestando para o Ciro Gomes. João Santana, ex-marqueteiro do PT, vale aqui salientar. Mas para compreender mais ou menos o que o Ciro Gomes, aliás, o João Santana está fazendo com o Ciro Gomes, ou para onde eles querem chegar, é preciso primeiro compreender o cenário político atual, onde há dois adversários muito claros. De um lado, o representante da direita, atual presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Do outro lado, o ex-presidente do Brasil, ex-presidiário também, representante da esquerda, Luiz Inácio Lula da Silva. Bolsonaro e Lula hoje são os principais concorrentes, os principais candidatos e que mais chances têm de obter a presidência em 2022. O primeiro, a reeleição. O segundo, o retorno à eleição para um terceiro mandato seu, claro. Seria então o quinto mandato petista. E duas características, aliás, algumas características muito em comum há entre Bolsonaro e Lula. Não que eles sejam complementares, como dizem alguns analistas. Eu não concordo com isso, que isso fique muito claro. Eles são totalmente antagonistas. Mas há características comuns neles, politicamente falando, ou do ponto de vista eleitoral. E talvez a principal característica seja a capacidade de mobilização. Bolsonaro e Lula têm ali seus 30 milhões de eleitores certos, fixos, pessoas que realmente acreditam nas suas ideias. Pessoas que acreditam, eleitores que acreditam nas suas bandeiras, defendem as suas causas e estão com eles até o fim. Por motivos bem, digamos assim, cada um construiu de uma maneira diferente. O Lula construiu isso ao longo de 30, 40 anos de vida pública e o Bolsonaro começou a construir isso em 2013. De maneiras também diferentes. O Lula construiu uma base, uma infraestrutura através de sindicatos, de universidades e assim por diante. O Bolsonaro apenas sendo sincero e ignorado pela mídia, que fazia chacota com ele, não levava ele a sério, e ali também as mídias sociais contribuíram muito para que a sua mensagem, o seu discurso, a sua narrativa chegasse até o eleitor comum, que se identificava com aquilo, com aquela sinceridade, com aquela transparência, com aquele jeito dele dando caneladas, mas sempre sendo muito transparente, muito claro, nunca escondendo as suas ideias. Não importa como cada um chegou até ali. O que importa é que cada um tem seus 30 milhões de eleitores, o que basicamente garante os dois no segundo turno de qualquer eleição no Brasil, eu diria até no mundo. Com isso, outros candidatos como Ciro Gomes, João Dória, Eduardo Leite e assim por diante, desejam quebrar essa espiral, desejam quebrar esse muro da direita e da esquerda para que eles se apresentem como uma terceira via. Bem, sabemos que o João Dória de direita também não é. De esquerda, possivelmente, um cara de centro-esquerda, um liberal, um progressista. O Ciro Gomes, esse sim, é de esquerda. Mas aqui vale fazer um comentário, vale fazer uma observação. É preciso compreender o seguinte: a esquerda de hoje não é mais a esquerda de 20, 30 anos atrás. Não é mais aquela esquerda socialista. A esquerda de hoje é uma esquerda fiscalmente responsável. Me recorda aqui uma frase que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso cunhou uns anos atrás, nas vésperas das eleições de 2018, que dizia o seguinte: segundo FHC, o presidente ideal para o Brasil era um político socialmente progressista,
culturalmente, fiscalmente responsável, socialmente progressista e culturalmente, agora esqueci a frase que ele utilizou, mas eu vou colocar aqui em algum canto. Bem, a esquerda de hoje é uma esquerda liberal nos costumes, é uma esquerda liberal na economia, mas também é uma esquerda que continua defendendo aquelas bandeiras de um Estado grande. Jalfino, como pode assim uma esquerda que defende um certo liberalismo econômico ao tempo que defende um Estado grande, um Estado de bem-estar social, um Estado que provê, um Estado paternalista? Quando eu falo uma esquerda liberal economicamente, é uma esquerda que olha para o mundo, olha para os mercados, olha para a União Europeia e deseja fazer negócio com todo aquele bloco de forma unida. Uma esquerda que, de certa maneira, e essa esquerda é representada pelo João Dória, pelo Eduardo Leite, é representada pelo Ciro Gomes, é uma esquerda que não tem interesse em arrombos fiscais. É uma esquerda que tem interesse em manter a economia ajustada, mas é uma esquerda que quer fazer, digamos assim, uma devassa moral, uma devassa nos costumes, uma devassa na cultura, quer investir, quer promover todo e qualquer tipo de liberalismo social, que é a frase que eu queria colher ali atrás. Fiscalmente responsável, socialmente liberal e culturalmente progressista. Essa é a esquerda que hoje está muito bem representada no Ciro Gomes. E é por aí que o Ciro quer andar. É por aí que ele vai tentar conquistar tanto o eleitorado da centro-esquerda, que está insatisfeito com o Lula, quanto o eleitorado da centro-direita, os liberais, para ser mais exato, que estão insatisfeitos com o Bolsonaro, que não necessariamente votaram no Bolsonaro porque eram bolsonaristas. Não, os liberais votaram em Bolsonaro porque não queriam o petismo de volta ao poder em 2018. Por isso que eu falei aqui que que o eleitorado do Bolsonaro é de 30 milhões e não os 57 que ele teve em 2018. Essa diferença de 27 milhões de eleitores são os eleitores que não queriam que o PT voltasse. Apenas isso. São os eleitores que tinham medo do petismo. Lembrando, e aqui eu quero lembrar para vocês que o Amoedo, mesmo dentro daquilo, recebeu 5 milhões de votos. Se fosse num outro cenário em que não houvesse uma polarização muito grande, um cenário em que o eleitor não estivesse com medo da volta do petismo, com toda certeza o Amoedo teria recebido uma votação bem mais significativa. E aí é nesse eleitor que o Ciro Gomes está buscando. Esse eleitor que não é que seja insatisfeito com o Bolsonaro, é um eleitor que não concorda com exageros, não concorda com radicalidades. E com isso votou no menos radical em 2018. Contudo, Ciro Gomes quer chegar e dizer: olha, eleitor, você não precisa escolher entre Bolsonaro e Lula. Eu estou aqui, eu não sou radical. Bem, nós sabemos que Ciro Gomes é muito radical. E João Santana está ali justamente para mostrar, para maquiar para o eleitor que Ciro Gomes não é esse radical como a mídia tem taxado o Bolsonaro, não é o radical que foi exposto pela Operação Lava Jato do Lula, mostrando que ele era tão corrupto quanto qualquer outro político. E aí, nesse cenário, nesse campo, digamos assim, que eu não diria que seria uma terceira via. Se você percebe o vídeo do Ciro Gomes, você vai notar o seguinte: Ciro Gomes, ele fala em coletividade ao tempo que ele fala em liberdades individuais. Coisas que podem parecer antagônicas, mas para um bom conservador, isso não há antagonismo nenhum. Só é possível preservar a coletividade se a gente preserva as liberdades individuais. A menor minoria é o indivíduo. A partir do momento que a gente defende as liberdades individuais, nós estamos defendendo o direito do indivíduo de ser coletivo, o direito do indivíduo de se associar, seja através de laços sanguíneos, ou seja, uma associação familiar, seja através de laços sociais, culturais, políticos, através de associações, empresas, partidos políticos, ONGs e etc. Mas, para a cabeça do eleitor, de forma geral, existe esse antagonismo. E Ciro Gomes quer mostrar que não precisa haver esse antagonismo. Eles podem caminhar juntos. A coletividade e as liberdades individuais devem caminhar juntos. Então, João Santana
quer fazer com que o eleitor pense exatamente isso, quer fazer com que o eleitor não veja em Ciro Gomes um radical, digamos, um radical livre, que seria mais ou menos essa a ideia. Contudo, quem são os adversários do Ciro Gomes? Quando eu falo quem são os adversários, é quem são aqueles que disputam o mesmo eleitor que Ciro Gomes. Veja bem, não é o Bolsonaro. O eleitor do Bolsonaro não são os liberais. Os liberais votarão no Bolsonaro caso tenha que escolher entre ele e Lula. Mas caso tenham que escolher entre ele ou Dória, entre ele e Eduardo Leite, entre ele e Ciro Gomes, talvez os liberais mudem o seu voto. Talvez os liberais não votem em Bolsonaro. Ah, Jalfran, mas os liberais não são tudo isso. Os liberais é uma minoria, não elege nenhum governador. Concordo, mas você tem que saber o seguinte, por causa de um voto se perde a eleição. Em 2020, aqui no Rio Grande do Norte, eu vi muitos casos, muitos prefeitos que literalmente perderam por causa de um único voto. Então, numa disputa em que todo voto vale e todo e qualquer eleitor vale, vamos supor que nós estamos falando de um eleitorado de mais ou menos de 10 a 15 milhões de eleitores que se enquadram no espectro liberal. Eu estou falando aqui de mais ou menos 15% do eleitorado válido. Em 2018 houveram um pouco mais de 100 milhões de votos válidos, dos quais eu estou dizendo que 15 milhões podem ser liberais. Já, Fran, com base em que você faz esse tipo de afirmação? Com base nos 5 milhões de votos que o João Amoedo recebeu, com base nos votos que o Bolsonaro recebeu no segundo turno. Então ele teve mais ou menos 44 milhões de votos no primeiro turno e no segundo turno houve um acréscimo de 13 milhões de votos. Esses 13 milhões é o que eu chamo de eleitores liberais. Ora, parte desses 13 milhões também são os 5 milhões do Amoedo do primeiro turno. Então, eu estou considerando uma média de 15 milhões de eleitores liberais. Ora, se Ciro Gomes conquista esses 15 milhões de eleitores liberais, mais um percentual do voto da esquerda, ele tem muitas chances de conseguir a segunda vaga para o segundo turno. E, possivelmente, a vaga do Luiz Inácio Lula da Silva. Contudo, quem busca também esse eleitor é o João Dória, é o Eduardo Leite, vai ser o candidato do Novo e assim por diante. Qual é a chance de existir uma terceira via moderada, uma terceira via da coletividade e uma terceira via do liberalismo, das liberdades individuais? Se essa terceira via tiver um único candidato, se PDT, PSDB, Democratas, os partidos do Centrão de forma geral, que estão numa oposição até mesmo moderada ou mediana ao governo federal, que não aceitam ou não querem aceitar o Lula. Se esses partidos se aliarem em torno de um único candidato, existe sim uma grande chance desse candidato, seja esse candidato o João Dória, seja esse candidato o Ciro Gomes, de ir para o segundo turno. E aí um eventual segundo turno entre Bolsonaro e Ciro Gomes, ou Bolsonaro e João Dória, por exemplo, apesar de estar muito mal nas pesquisas, é um cenário, digamos assim, bem atípico, que existe uma grande chance de não vou dizer uma grande chance, mas existe uma chance, uma possibilidade da derrota do atual presidente do Brasil. Qual é, então, a possibilidade dessa estratégia que o João Santana está aplicando no Ciro Gomes de falhar? Se qualquer um dos polos, o Bolsonaro ou o Lula, o atual presidente ou o ex-presidiário, um desses dois polos crescer demais. Se Lula crescer demais, o eleitor de direita vai passar a fazer mais campanha para o Bolsonaro. E o eleitor de centro-direita vai ficar com medo da volta do lulismo. Consequentemente, vai passar a votar ou considerar o voto em Bolsonaro. Então, se o Lula cresce, o Bolsonaro vai crescer por causa do medo do eleitor anti-Lula. O contrário também é verdadeiro. Se o Bolsonaro cresce, Lula também vai crescer, porque vai crescer também o medo do eleitor anti-Bolsonaro. Ou seja, se o cenário permanecer tal qual nós estamos vivendo hoje, num patamar de 30%, 31%, ora para Bolsonaro, ora para Lula, alternando entre primeiro e segundo colocados, Ciro Gomes, com essa estratégia, veja que tem uma grande chance de obter êxito.
Contudo, a partir do momento que Lula ou Bolsonaro crescem, vão para 35, 36, 37 até 40%, não importa quem seja, Lula ou Bolsonaro, o adversário direto também vai crescer muito, se isolando totalmente dos demais adversários chamados da terceira via, que seria aí o Ciro Gomes, o João Dória e enfim. O que, nas vésperas da eleição ou nas vésperas das convenções partidárias, iria definir quem ia para onde, tendo em vista que a eleição é apenas de 45 dias, ou seja, não haveria muito tempo para você desistir ou continuar. Nós saberíamos mais ou menos como seria o cenário já ali nas convenções partidárias, onde haveria uma definição para onde o PSDB de fato iria, o PDT de fato iria, o PSB de fato iria. Essa é mais ou menos a leitura que eu faço dessa campanha, aliás, essa pré-campanha que o João Santana começou a fazer com o Ciro Gomes. E você, gostou? Gostou não, quero saber se você gostou não. Qual é a sua opinião a respeito? Você acha que caminha para isso ou algo a mais que eu não citei, que eu não falei, deve ser considerado antes de tomar qualquer conclusão? Claro, muita água vai passar por debaixo da ponte ainda, mas as coisas tendem a caminhar, eu acredito, da maneira que eu estou trazendo aqui para vocês. Tá certo? Meu nome é Jalfran, deixa teu like, deixa teu comentário e não se esquece de se inscrever no meu canal e seguir minhas páginas nas redes sociais para acompanhar mais vídeos de análise como esse.